atividade de hoje é de correção das atividades de leitura de tabela de dupla entrada, livro de matemática, páginas 158 e 159. Na página 158 tem uma tabela. Numa coluna tem uma lista de cidades, como Aracaju, Belo Horizonte, na coluna vertical. Aracaju, Belo Horizonte, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Porto Velho, Rio Branco. E na coluna na horizontal tem as cidades São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Brasília e Teresina. Bom, aí diz assim: Rui, Eduarda, Lucas e Alana estavam planejando algumas viagens a trabalho e, por isso, pesquisaram a distância aproximada por rodovia entre algumas capitais do Brasil. Veja a tabela abaixo. Então, por exemplo, se eu quero saber qual que é a distância entre Aracaju e São Paulo, eu vou olhar aqui, na linha Aracaju, na coluna onde está São Paulo. Então, a medida que eu tenho ali é 2,165, tá? 2,165. Que medida é essa? Aqui na tabela está dizendo que essa distância ela está em 1.000 quilômetros. Então, é 2,165 mil quilômetros, tá? Vamos lá. Se eu quiser saber a distância entre Aracaju e Rio de Janeiro, então eu só sigo aqui na coluna, na linha horizontal aqui onde está o nome de Aracaju, e eu paro aqui, Rio de Janeiro. Quanto que é? 1,833, não é isso? Ok. Bom, de base com essas medidas dessa tabela, então nós temos que fazer umas atividades na página 159. Mas observe que aí no final da página diz assim: eles receberam o roteiro de ida que deveriam seguir nas viagens. Eles receberam o roteiro de ida e diz assim: Rui tem que ir de São Paulo, passando em Cuiabá, Teresina e Belém. Eduarda tem que ir de São Paulo a Belo Horizonte, passando por Brasília e Belém. Lucas tem que ir de Teresina, Aracaju, Recife e João Pessoa. A Alana tem que ir de João Pessoa, Brasília e Florianópolis. Bom, esses são os roteiros então. Aí na pergunta número 1 diz assim: observe na página então anterior os roteiros de Rui, Eduarda, Lucas, Alana, devem seguir e considere que todos eles farão os trajetos por rodovias de acordo com as distâncias registradas na tabela. O que significa a anotação em 1.000 quilômetros? Indicado no título da tabela. Dê um exemplo. Vamos lá então, o que significa isso? Então aqui está o itinerário que eles têm que fazer, o roteiro, né? Sim, aí aqui a pergunta diz: o que significa a anotação em 1.000 quilômetros indicado no título da tabela? Significa que as distâncias indicadas na tabela devem ser multiplicadas por 1.000 e estão em quilômetros. Por exemplo, a indicação de 2,165 significa 2,165 mil quilômetros, ou seja, 2.165 quilômetros entre São Paulo e Aracaju. Então, eu tenho que pegar esse número que está com vírgula e multiplicar por 1.000. Então, ele vai deixar de ter essa vírgulazinha ali e ele vai virar um número inteiro, tá? Porque ele está sendo multiplicado por 1.000. A vírgula vai andar de lugar, tá bom? Ela vai ter que andar 3 casas, então o 2 vai deixar de ser 2,165, vai virar 2.165, tá? Vamos lá. Próxima pergunta, letra B.
Na letra B diz assim, qual será a distância que cada um vai percorrer na ida do seu roteiro? Então, agora, o que tem que fazer? Pegar a medida que dá São Paulo, a distância que dá Cuiabá, a distância que dá Teresina e a distância que dá Belém, né? Distância de São Paulo de São Paulo para Cuiabá dá 1.527. Tá aqui. Então, de São Paulo para Cuiabá, 1.527. Agora, a medida que dá de Cuiabá para Teresina. Olhando Cuiabá até chegar em Teresina, na mesma linha, quanto que dá? 2,610. 2,610. E de Teresina para Belém, aí você tem que ir lá onde está escrito o nome Teresina para Belém. Teresina, na terceira linha, tá escrito 0,913, ó. Terceira linha, Belém a Teresina, é 0,913. Então, essa aqui é a medida. Bom, o que tem que fazer? Somar a distância entre as cidades. 1,527 mais 2,610 mais 0,913 é igual a 5,05 quilômetros. Então, Rui vai andar nesse roteiro dele aqui, ó, nessa rota, ele vai andar 5,05 quilômetros. Agora vamos fazer a mesma coisa de Lucas. Lucas tem que andar de Teresina para Aracaju, de Aracaju para Sergipe, de Aracaju para Recife e de Recife para João Pessoa, tá? Então, só olhar na tabelinha os números. Então, de São Paulo para Belo Horizonte, vamos olhar ali, ó, onde tem Belo Horizonte para São Paulo. Lucas é de Teresina para Aracaju. Eu tava olhando a distância de Eduarda. De Lucas é Teresina para Aracaju. Então, tenho aqui Teresina, Aracaju tá na primeira linha. 1,156. Então, 1,156, depois de Recife, de Aracaju para Recife. Aracaju para Recife, que é a terceira medida que tem ali, Pernambuco, 0,500. Então, dá 0,500. E de Recife para João Pessoa, tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha de baixo para cima. Na terceira coluna, vocês vão encontrar, então, 0,121. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tabela, ó. Como é que vocês olham aqui, ó? Essa medida 121, 0,121, ó. Você vai olhar aqui, ó. Cadê? João Pessoa tá aqui. João Pessoa tá aqui. E aqui tá Recife. Então, você vem aqui, ó, João Pessoa. Aqui é a coluna do Recife. Que número que dá? 0,121. 0,121. Esse número bem aqui, tá? Aí você vai e coloca lá. E agora nós vamos fazer a soma. Então, Lucas, 1,156 mais 0,500 mais 0,121, 1,777. Aí a mesma coisa da Eduarda, você tem que olhar na tabela. Qual que é a distância de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Brasília e de Brasília para Belém. Tem 4 cidades, mas não são 4 números que vão ter, são 3 números, que é a distância de uma para essa, de São Paulo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Brasília e de Brasília para Belém. Quantas medidas que tem que você somar? 3. Então, vamos lá. Eduarda, 0,591 mais 0,736 mais 1,967 igual a 3,294. A Alana parece que vai andar
de João Pessoa para Brasília, de Brasília para Florianópolis. Então, de João Pessoa para Brasília é 2,274. De Brasília para Florianópolis é 1,674. Somando 3,948. Rui vai percorrer 5,05 mil quilômetros. Eduarda vai percorrer 3,294 mil quilômetros. Lucas vai percorrer 1,777 mil quilômetros. E Alana vai percorrer 3,948 mil quilômetros. Muito bem, vamos para o próximo. Pergunta da letra C, diz assim: imagine que todos eles vão fazer a viagem de volta seguindo o mesmo roteiro da ida. Qual será a distância que cada um vai percorrer ao todo na ida e na volta? Gente, barbadíssima essa aqui, muito simples. Você vai pegar o número que você somou lá das medidas entre as cidades e vai dobrar ele, ou seja, vai somar por ele mesmo. É 2 vezes o número. Então, o Rui andou 5,05 mais 5,05, total 10,10. Lucas andou 1,777 mais 1,777, total 3,554. Eduarda andou 3,294 mais 3,294, total 6,588. Alana 3,948 mais 3,948, total 7,896. Rui vai percorrer 10,10 mil quilômetros, Eduarda 6,588 mil quilômetros, Lucas 3,554 mil quilômetros e Alana 7,896 mil quilômetros. Tudo bem? Vamos para a pergunta D e a pergunta E. A pergunta D diz assim: qual deles fará o roteiro mais curto? Quantos quilômetros essa pessoa percorrerá ao todo na ida e na volta? Bom, observando ali, a medida mais curta é a do Lucas, 1,777 mais 1,777 igual 3,554 mil quilômetros ao todo. Letra E. Imagine que a Alana precise voltar de Florianópolis e ir para João Pessoa por um outro roteiro. Aí tá pedindo o quê? A gente fazer um exemplo, né? O roteiro, eu acrescentei aqui 2 cidades, tá? O roteiro dela, no quadradinho aqui, dizia que a Alana ia de João Pessoa para Brasília e para Florianópolis. O que eu fiz aqui? Florianópolis, Brasília, Natal, Recife e João Pessoa, tá? E China, trajeto aí, João Pessoa, Brasília e Florianópolis. Eu aumentei Natal e Recife, tá? Então, tinha só que fazer o quê? Acrescentar essas 2 medidas aí, dessas 2 distâncias, né? Florianópolis é 1,674. Brasília, 2,441. Natal, 0,888. Recife, 0,121. De Recife para João Pessoa. Somando tudo, 4,524. Então, porque tinha ali a pergunta, né? Qual roteiro ela pode fazer e qual a distância percorrida para que ela não ultrapasse a distância do Rui. Então, o roteiro de volta seria Florianópolis, Brasília, Natal, Recife e João Pessoa, né? Foi acrescentado, então, Natal e Recife. E ela percorreria ao todo 4,524 mil quilômetros. Essa é a sugestão. A pergunta da número 2 era para criar um roteiro passando por pelo menos um estado de cada região do Brasil e calcular a distância. Só que isso aqui, contar o seu roteiro para um colega.
Essa aqui é pessoal, vocês tinham que fazer, porque como que eu posso colocar de resposta aqui a sugestão? Nós temos aí 5 regiões com vários estados, então fica difícil imaginar qual que vocês escolheriam. Então eu não fiz essa sugestão, tá? Vamos aí para a questão, para atividade. Atividade, eu estou pedindo para vocês fazerem aqui o exercício da página 164 e 165, que são atividades com decimais e operações com medidas. Por quê? Vocês já trabalharam medida de comprimento e já trabalharam operações vocês já fizeram operações com números decimais, tá? Então, eu creio que vocês dão conta de fazer esse exercício aqui tranquilo. Então, vocês vão fazer e depois a professora vai corrigir, tá bom? Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida é só falar com a prof. Um abração, fiquem com Deus.